Bem, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de APC. O que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre variáveis do tipo char, tá? Que é do tipo caractere, e vetores, também conhecido como um array ou matriz unidimensional. Então, vamos lá? Bom, a gente viu diversos tipos de linguagem, de variáveis na linguagem C. Int, float, double. Essas têm como função armazenar informação, números inteiros, int, né? E números reais, o float e o double, sendo que o double tem o dobro de precisão do float. Ou seja, ele ocupa mais espaço em memória para guardar mais casas decimais dos números reais. Também é possível armazenar a informação do tipo caractere. Essa informação ela é caractere, uma letra, um número ou um símbolo. E as variáveis que armazenam essa informação, interpretam elas, são do tipo char. Então, as variáveis, elas do tipo char não são utilizadas para compor cálculos matemáticos. Não usamos dessa forma como int, float ou dobro. Essa variável ela armazena um código, tá? Um número, um código, que corresponde a um caractere presente na tabela ASCII, que é American Standard Code for Information Interchange, ou código padrão americano para intercâmbio de informação. O que essa tabela ASCII faz? Ela vai codificar um número com um caractere correspondente. E por que ela existe? Ela existe para poder padronizar a informação, os diferentes tipos de alfabetos existentes no mundo todo e diferentes tipos de sistemas computacionais. Então, ela é baseada no alfabeto inglês, tá? A informática nasceu em países de língua inglesa, né? É basicamente o berço dela é lá e a revolução delas também, grande parte delas. E cada caractere é associado a um código nessa tabela. O objetivo é padronizar sistemas computacionais, para ter um padrão a ser seguido. Senão, quando fosse conversar com outros sistemas, um caractere teria um código X, o mesmo caractere em outro sistema teria o código Y, não ia conversar direito, ia mostrar aquela bagunça e não daria certo. Então, quando você abre uma página que vem aquele acento quebrado, ou vem aqueles códigos estranhos que você não reconhece e que fica nos caracteres específicos, quer dizer que ele não está usando a codificação acordada para aquele sistema. Tá? Inicialmente, essa tabela ASCII é apenas caracteres da língua inglesa, ou seja, não teria acento, não teria aqueles caracteres de acento de outras línguas especiais, com trema, não teria o cedilha, não tem nada disso, seria só para a língua inglesa. Mas para abordar mais idiomas, ela foi estendida. Tá? A gente tem essa tabela ASCII estendida. Essa aqui é uma tabela ASCII. Tá? Aqui do lado é o código dela, tá vendo? Código decimal, o caractere e a expressão do que é o caractere. Então, quando você põe um código na variável char, código 34, e você mandar a linguagem C exibir o conteúdo dessa variável usando o formatador, aquele porcentagem, alguma coisa que a gente usa, né? Postagem D para inteiro, postagem F para float ou dobro. Usando aquele formatador que é o postagem C, que a gente vai ver mais para frente, ele vai pegar esse código aqui, 34, e vai exibir o que? O caractere correspondente, que é aspas duplas. Se você botar o caractere 66, ele vai exibir o caractere correspondente, que é o B maiúsculo. O 98 vai exibir o caractere B minúsculo. Então é sempre assim, sempre tem um código associado ao caractere. Essa é a tabela ASCII. Esse código aqui ele é decimal. Algumas tabelas ASCII pegam um código hexadecimal, ou outro, o código octal também, que é outro tipo de sistema de numeração, né? Mas a gente vai trabalhar com esse que é do decimal, de 0 a 9, e temos. Então ele vai de 0 a 255. Originalmente ele ia até ao 127, 126 e 127, que era o caractere suficiente para a língua inglesa. Aí foi estendido, ó, todos os caracteres especiais, tá vendo? Por isso que eu falei que não tinha em outras línguas. Então essa é a tabela ASCII. E a linguagem C utiliza a tabela ASCII, como grande parte das linguagens, não praticamente todas, para
guardar o código do caractere e ser exibido em tela. Isso, a tabela ASCII também foi feita de uma forma que, quando se vai comparar um caractere e outro, por exemplo, o caractere A é maior do que o caractere M, vai dar falso, que na ordem alfabética ele é menor. Então é só comparar os códigos. O 97 é maior que 709? Não, então retorna falso. Então, até a questão de comparação também foi facilitada nesse sentido. Então, se eu pegar aqui esse código que eu tenho aqui, exemplo, a biblioteca padrão, int main, um loop que vai de 0 a 255, vou imprimindo o número correspondente ao i, né? O i é uma variável inteira, e vou usar o formatador postagem C para o i também. Quando eu faço isso, eu estou pedindo para o programa aqui mostrar um número que está dentro da minha variável, que é o número inteiro, e aqui eu estou pedindo para ele pegar e mostrar o caractere correspondente da tabela ASCII desse número, desse código. Percebe que o valor de i é o mesmo, tá vendo? Não muda. É só a forma como ele será interpretado pelo programa. Então, quando eu guardo uma variável char, um caractere, eu estou guardando o código dele ASCII nessa variável char, tá? Então, eu vou imprimir e vai terminar o programa. O resultado é esse. Ele imprimiu toda a tabela ASCII, ó. Todos os caracteres ASCII até o 255 embaixo. Então, ele imprimiu todos os caracteres que tem nela, ó. N maiúsculo, o A maiúsculo, o B maiúsculo, P maiúsculo, tá vendo? Então, o código é o mesmo, é só como ele vai ser interpretado dentro da minha... vai ser interpretado dentro do meu programa. Então, assim como as variáveis... Assim como as variáveis int, float, dobro, a variável char tem duas possibilidades de atribuir o seu valor. Utilizando o sinal de igual, uma atribuição, tá? Então, por exemplo, char, variável letra, igual a letra, entre aspas, simples. Por que botar entre aspas simples? Se eu botar só o A, ele vai pensar que é uma variável ou que é o início de algum comando do código. Quando eu ponho entre aspas simples, tá, gente? Aspas simples, eu estou fazendo o meu programa, o meu compilador, quando encontrar essa informação, substituir esse caractere pelo código correspondente da tabela ASCII. Tá certo? Então, por isso que tem que ter, entre aspas, simples. Então, quando ele encontrar isso aqui, vai lá na tabela ASCII, pegar o A minúsculo. Qual é o A minúsculo? Vamos ver aqui. O A minúsculo 97. E vai botar aqui o símbolo 97. Então, eu vou fazer referência a um caractere no nosso código, seja por atribuição, seja para comparação, só que também com outro, utilizamos a aspas simples. Tá? Não podemos deixar de utilizar aspas simples. Sem esquecer, ele vai ser tratado uma, como uma variável, como algo pertencente à sua linguagem de programação, aos comandos da programação lá pertencente. Então tem que ser, entre aspas, simples. Okay? E a segunda, um exemplo aqui, main, vou declarar o char, né? Os valores, valor 1, valor 2, valor 3. Botei no valor 1, aspas simples, A maiúsculo, valor 2, aspas simples, arroba, valor 3, aspas simples, sinal de mais. A variável char, ela guarda apenas um caractere. Não tem como, quero guardar um nome. Não, isso a gente usa outra coisa, que a gente vê mais pra frente, né? Aí usa o vetores associado aos tipos de caracteres. Aí é outra questão. Mas aqui ele só guarda um caractere. Tá, char, um caractere. Assim como inteiro guarda um número inteiro, assim como float guarda um número real, o char, a variável char, guarda um caractere. Então quando eu mando imprimir, printf, ó, porcentagem C, quando eu ponho porcentagem C,
eu estou falando que é para ele pegar o código que está dentro da minha variável valor 1 e transformar no caractere correspondente, o código ASCII. Valor 2, porcentagem C. Valor 3, porcentagem C. Valor 1, 2, 3. Então aqui vai ser impresso os valores da variável valor 1, valor 2 e valor 3. É o que é feito aqui quando eu executo o programa. Valor 1 tem A, valor 2 tem arroba, valor 3 tem o sinal de mais. Então, para guardar, outra forma de guardar o valor dentro da variável char é usando scanf. Temos aqui o scanf, que vai guardar o usuário digitar uma mensagem no teclado, uma letra, né? O formatador dele, porcentagem C, e o endereço da variável letra, que é uma variável char. Vai guardar essa variável char, o código da tabela ASCII correspondente ao caractere que ele digitou. É como você vai guardando o caractere lá dentro, certo? Tanto quanto scanf, quanto printf usamos porcentagem C. Scanf para ler o código do caractere e no printf para ele poder exibir o caractere correto. Então usar o C, usar o outro, o que mostra o número, por exemplo, porcentagem D, como a gente viu antes, ele mostra apenas o código da tabela ASCII, não mostra o caractere correspondente. Além disso, tem que tomar um cuidado. Antes e depois também seria interessante você setar o buff para você limpar o buff dele. O que é essa função que faz? Vamos lá. Set buff, aparentes stdin, vírgula, null, fecha parênteses, ponto e vírgula. Antes e depois do scanf. Por que isso? Quando a gente escreve um caractere, temos que tomar esse cuidado, porque escreve um A e dá um Enter. O Enter também é um caractere. Esse caractere, ele é, ele é o barra N, que é a quebra de linha. Não quebra de linha. Então, se a gente não limpar o buff antes, é capaz que tenha alguma coisa nesse buff que quando eu usar o scanf vai puxar essa informação e não vai ler o que o usuário vai digitar para mim e o programa continua a sua execução. O que seria o buffer? O buffer é uma memória que vai acumulando o que o usuário vai digitando, no caso do teclado. Então é capaz de ter alguma coisa no buffer que quando eu uso esse comando, ele vai puxar. Porque ele está considerando um caractere. Caractere é letra, número e símbolo. Então qualquer coisa que tiver no buffer, ele vai puxar para essa variável do char. Por isso eu tenho que limpar antes, para ter certeza que ele vai receber o que o usuário digitou. E por que eu limpo depois? Se o meu usuário digitar, por exemplo, dois As, eu pego um caractere, então eu pego o primeiro A. Ou mais fácil, se eu digitar o AB e dar Enter, eu vou pegar o scanf, só pega de um caractere, pego o A. Quando mais para frente do programa eu fizer um outro scanf, seja para inteiro, seja para float, seja para double, seja para outro char, ele vai pegar o que está no buffer, que é o que? O B, que faltou o B ser retirado do buffer. Então o usuário não vai digitar, ele vai passar direto, vai atribuir direto aquele valor. E se for uma variável int ou float, vai pegar aquele código e atribuir a variável. Então vai dar problema no seu código, ele vai passar direto, ele vai pegar no que está no buffer e assumir para sua variável. Por isso é sempre bom você fazer antes e depois, tá? Dependendo do seu código, só o antes é o suficiente. E se o seu código só trata de um scanf ou não vai interferir, ou ele acaba quando você fez o scanf necessário, enfim, depende do código. Mas o ideal seria você botar antes e depois. Então, um exemplo. Atribuição sem limpar o buffer, é o que a gente costuma fazer com o int, né? Com o int, o float, o double. Então, aqui printf entra com o seu valor, scanf, vai botar no valor, printf valor 2, scanf valor 2, printf valor 3, scanf valor 3. E aqui imprime. Normal, como fazemos normalmente nos nossos programas. Só que quando eu mando executar, olha o que acontece. Valor 1, dou um A. Beleza. Dei um Enter. Entrou o printf valor 2, não pediu para eu digitar o valor e entrou direto com o valor 3. Eu botei o valor 3, P. Respostas. Valor 1 ficou com o caractere A. Valor 2 com nenhum caractere. E valor 3, caractere B. Na verdade, quando eu dei um Enter aqui, por não limpar o buffer, o meu scanf do char pegou o caractere A e o barra N ficou aqui, que é o meu Enter. Quando eu usei o scanf aqui, ó, esse segundo scanf, ele foi lá no buffer e leu o que? O meu Enter.
minha quebra de linha. Por isso que aqui até quebrou a linha, ó. Vocês perceberem, eu não quebrei a linha aqui, só dei um tab. Ok? Por isso que quebrou a linha. E pegou o caractere e botou lá. No terceiro scanf, quando eu ponho aqui, ó, no terceiro scanf, não tem nada no buffer, então ele pede para o usuário digitar. Então acabou tendo esse problema no meu programa. Não fez o que eu queria. Entenderam o problema se a gente não limpar o buffer quando se trata de caracteres? Tá? Quando eu uso o inteiro, o float, não tem problema, porque quando ele dá um enter e ele vai botar a variável inteira, ou variável float ou double, ele só vai botar o valor do número digitado. Então ele vai ignorar o barra n. Barra n é constante de número, barra n é um caractere, ele não vai interferir. Então, por isso todos os problemas que fizemos antes, não tem problema. Quando a gente está tratando agora de char, de caractere, barra n entra. Por isso que estamos mais cuidados, a limpeza do buffer. É algo um pouco chato, mas é importante se ter essa atenção. Então, como é que seria o correto para esse programa? O ideal seria limpar antes e depois. Mas só limpando antes para esse programa é suficiente. Printf limpa o buffer antes, pega o caractere. Põe o primeiro valor, né? Printf limpa o buffer antes de pegar o segundo valor. E aqui eu limpo o buffer antes de pegar o terceiro valor. Aí eu garanto que não tem nada no buffer antes de eu usar algum scanf. Aqui. Agora eu botei y, valor 2 o p, valor 3 o hashtag. Valor 1 ficou com y, valor 2 ficou o valor p maiúsculo, valor 3 é hashtag. Não tive mais aquele meu problema. Então isso é importante ter esse cuidado. Para garantir mesmo, você põe antes, depois, porque não tem problema você ficar limpando o buffer. A não ser que seu programa queira ler todos os caracteres que o usuário digitou, sem perder nenhum. Aí você não limpa o buffer, você tem que usar o scanf para ir consumindo os caracteres do buffer. Certo? Mas se eu só quero um caractere, não vou trabalhar com todos os caracteres que o usuário digitou. Não importa se ele digitou AA, eu vou considerar só o primeiro, eu posso limpar o buffer. Bom, e eu também posso comparar elas. Como eu falei antes, é um código. Então, quando eu posso comparar os caracteres com as minhas comparações aqui, ó. Menor igual, diferente e igual. Mesmos operadores de comparação que vimos uns antes, posso comparar os meus caracteres. Lembrando, quando eu uso porcentagem, uso aspas simples, ele vai substituir pelo código correspondente à tabela ASCII e vai verificar qual código maior ou menor, e aí eu consigo falar qual é o caractere que está antes ou depois em ordem alfabética. Então, por exemplo, aqui, ó, comparar o seguinte caractere dado pelo usuário. Limpei o buffer, né? Peguei o seguinte caractere do usuário. Faltou um detalhe aqui para não perder. Pronto. Cadê do usuário? Guardei a resposta. Depois falo, se resposta é igual a aspas simples S. Essa aspas simples S, o compilador meu vai pegar. Deixa eu só corrigir aqui também. Detalhezinho. Que a gente corrige a vivo, tá, gente? Bom, ele vai pegar esse meu porcentagem. Desculpa, minha aspas simples S. Vai substituir pelo código correspondente ASCII, que é o 115. Vai pegar a minha variável resposta, corrigir aqui também, é o último, prometo. Pronto. Vai pegar. Pegou o meu caractere que eu botei, aspas simples S, substituiu pelo seu código correspondente naquela tabela ASCII, que eu mostrei para vocês. Vai pegar a minha variável resposta, vai substituir pelo código que ela tem, que também é 115, digamos, né, que o usuário digitou aqui o S, e vai ver se ele é igual ao outro código. Então 115 é igual a 115? É. Ou seja, S é igual a S? Foi digitado? Sim. Então volta verdadeiro. Se por acaso, se por acaso eu já tenho um caractere diferente, 110, por exemplo, que é o caractere N, então ele vai dar diferente. Então vai retornar falso. Certo? Isso aqui eu estou considerando apenas caracteres minúsculos. Os maiúsculos têm outros códigos. Também tem que levar isso em consideração quando eu vou comparar.
Algumas linguagens de um nível um pouco maior do que a linguagem C, na questão de facilidade para programação, que não trabalha tão baixo nível quanto você trabalha, que a gente viu nas aulas passadas, ela, na comparação, já considera maiúsculo e minúsculo. O C não. O C, se você for fazer a comparação manualmente, tem que considerar o maiúsculo e minúsculo. Então, por exemplo, aqui, ó, nosso código. Char resposta, né? Este evento com sim, com S para sim e N para não. Ou seja, você quer confirmar alguma coisa, quer apagar um arquivo, quer salvar mesmo, uma confirmação. S para sim e N para não. Limpo o buffer, não tem nada aqui dentro. Scanf, porcentagem C, guardar uma resposta. Beleza. E vou comparar, ó. Se resposta for igual ao caractere S, ou seja, ao código S minúsculo, ou resposta foi igual ao caractere do S maiúsculo, porque meu usuário pode digitar um S maiúsculo também, acontece, então eu tenho que tratar. Se não fizer esse ou e meu usuário digitar um S maiúsculo, ele vai dar como falso essa comparação. Então eu tenho que comparar com S minúsculo ou S maiúsculo. Se não, ele vai comparar resposta N minúsculo ou igual a resposta N maiúsculo. O ou, né? Um deles deve ser verdadeiro, vai entrar na minha condição. E ponho aqui a minha operação caso seja a resposta for não. E se não, a resposta é inválida. É nenhuma dessas quatro opções, então a resposta é inválida, diferente sim ou não. E termina o programa. Eu posso comparar eles, seja de igualdade, ver se o caractere é igual ao outro. Então, os meus menus para fazer as entradas de caracteres que o usuário que eu peço agora, não precisa agora estar atrelado apenas a números. Posso usar os caracteres, as letras. Então aqui, ó, botei o S, resposta foi sim, identificou a resposta S. Botei N, resposta foi não, identificou a resposta não. Botei um caractere aleatório Q, resposta inválida. Então assim eu consigo comparar os caracteres dessa forma. Então obrigado, gente, por assistir o vídeo e até o próximo.